bem, pessoal? Meu nome é Michael Lang, fazendo mais um videozinho para vocês aqui de Londres. Essa semana eu queria falar sobre um estudo publicado pela Anistia Internacional, falando sobre a quantidade de alimentos que a gente joga no lixo todos os anos. Os números são simplesmente impressionantes. Começando aqui pelo Reino Unido, são 15 milhões de toneladas de alimentos jogados no lixo todos os anos por um país com 60 milhões de habitantes. Esse número sobe para 89 milhões de toneladas na União Europeia e 222 milhões de toneladas no mundo inteiro. 222 milhões de toneladas, coincidentemente, é o número produzido, é o número a quantidade de alimentos produzidos pelos países da África e do Subsaara. Ou seja, tudo que esses países produzem no ano inteiro, o resto do planeta joga no lixo. São números absurdos, revoltantes, ao mesmo tempo que 2 bilhões de pessoas no planeta passam fome. Grande parte dessa culpa, obviamente, é minha e sua, de todas as pessoas que jogam comida no lixo, né? Desperdiçam alimento, pedem mais do que precisam nos restaurantes, ou compram mais do que realmente precisam, enfim. Esse número tende a ser maior nos países desenvolvidos e ricos. Aparentemente eles acabam comprando mais do que eles precisam e, consequentemente, desperdiçando mais também. Se a gente for olhar, por exemplo, na Europa, são 450 milhões de habitantes, né, menos de 10% da população mundial. No entanto, eles contribuem com 1/3 de todo o alimento jogado no lixo no planeta. Números absurdos. Mas esse não é o único problema nessa questão. Algumas leis governamentais também colaboram para que esse tipo de coisa aconteça. Eu vou dar um exemplo aqui. No início dos anos 90, o então presidente americano Ronald Reagan e a ministra britânica Margaret Thatcher começaram a derrubar algumas leis que regulamentavam o mercado, né? Impediam que algumas empresas abusassem do mercado. Uma dessas leis impedia, por exemplo, que os bancos especulassem no preço mundial do alimento. E essa lei foi derrubada no início dos anos 90 por essas duas pessoas. O que aconteceu a partir daí foi que os bancos passaram a comprar grande parte da produção mundial de certos alimentos. Eles estocavam, continuam fazendo isso, né? Estocam o alimento, forçam uma escassez desse produto no mercado para forçar um aumento de preço para que eles possam maximizar o lucro na revenda desses alimentos. O problema disso é que em 2010, por exemplo, alguns bancos britânicos compraram a grande maioria da produção mundial de milho. Porém, em muitos países da África, o milho é o principal alimento da população. E o que aconteceu em 2010 foi que esse produto subiu de preço em torno de 180%. Né? E a própria Anistia Internacional publicou um estudo na época mostrando que em torno de 44 milhões de pessoas tinham sido empurradas, né, forçadas para a total miséria, para a fome, por conta dessa especulação no preço mundial do milho. Ou seja, um impacto terrível, sem falar que grande parte dessa produção que é estocada, ela acaba estragando, né? Ela acaba apodrecendo e sendo jogada fora. Mas do ponto de vista dos bancos isso não tem problema, porque o aumento desse produto, o aumento do preço desse produto compensa a parte que apodrece e é jogada no lixo. Mas no outro lado dessa história tem essas milhares de pessoas, milhões de pessoas que passam fome por conta disso. Então não é só eu e você que joga comida fora. Ontem, por exemplo, eu tive que jogar alguns pães fora porque ficaram duros e não comi, tive que jogar fora, ou seja, comprei a mais, acabei me pegando na minha própria crítica, né? Me contradizendo. Como que eu posso criticar uma situação dessa sem pelo menos tentar fazer parte da solução? Então eu tenho pensado sobre isso, tenho pensado no impacto que eu tenho nesse número absurdo, né, de 222
milhões de toneladas de alimentos que vão para o lixo todos os anos. E tenho tentado reduzir esse impacto. Eu acho que cada um de nós deveria fazer o mesmo, né? Fazer uma reflexão de quanto alimento a gente joga no lixo, até porque é uma questão financeira também, né? Quando você joga comida no lixo, você está jogando dinheiro no lixo de certa forma. Não é só um absurdo moral em termos de a gente ter 2 bilhões de pessoas passando fome ao mesmo tempo que a gente joga comida no lixo, mas é uma questão financeira também, né? É dinheiro nos dias de hoje que está indo para o lixo. Então fica a dica para vocês, galera. Participem do debate, falem sobre isso com seus amigos, comentem, façam suas críticas. É uma situação extremamente absurda, não deveria estar acontecendo em pleno século XXI, mas os números estão aí. E se cada um de nós procurar fazer alguma coisa a respeito, procurar diminuir o nosso impacto a esse respeito, eu acho que a gente consegue diminuir esse número e, de certa forma, à medida do possível, pressionar os governos para que reintroduzam essas leis reguladoras, para que impeçam, por exemplo, que bancos possam comprar a grande parte da produção de um alimento no ano e forçar, né, essa escassez do produto, fazer essa especulação, né, em troca do lucro fácil, né, enquanto milhões de pessoas passam fome no resto do mundo. Fica a dica para vocês, deixem sua opinião, façam parte desse debate. A gente precisa falar sobre isso porque é um assunto extremamente importante. A mídia principal evita falar sobre isso, não entendo muito bem porquê. Mas aqui a gente pode falar diretamente um com o outro, então a gente não precisa desse intermédio da mídia principal. A gente tem outros meios hoje e a gente deve explorar esses meios da melhor maneira possível. Então fica a dica para vocês, pessoal. Nos próximos vídeos a gente conversa mais e a gente vai se falando. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, até mais.